Quantas pessoas passaram, prof, do cursinho? Eu ainda não, a gente não contou ainda, não sei se o professor Rafael contou, mas eu ainda não contei, não tive tempo essa semana. Saiu na quinta, né, o edital, eu ainda não olhei lá a quantidade de pessoas. Tem bastante comentando lá no nosso grupo, mas eu acabei ainda não contando quantas passaram. Entendi. É que também tem um online, né? Online a gente eu não conheço também. Uhum. Então, pessoal, bom dia. Como prometido, né, para todas, a gente vai fazer agora uma orientação para a banca, né, para a prova didática, orientando, então, para educadores, professores e pedagogos. Eu elaborei um material, vou tirar dúvidas para você, né, de vocês, vou passar um pouco da minha experiência como examinadora da banca, né, eu já fui examinadora, acho que umas 3 ou 4 bancas, então a gente tem alguma experiência aí que pode estar agregando aí para vocês, né, e ajudando nesse momento, que é um momento difícil, tá bom? Então, para quem ainda não pôde entrar e que vai assistir depois, espero que essa apresentação ajude. Quem quiser participar, a Vanessa, que está participando agora, quem for entrando na sequência, quiser ir perguntando, então a gente vai ter ali um momento, né, importante de participar do presencial, né, do nosso encontro ao vivo aqui, para fazer pergunta mesmo, tirar dúvida, né? A Vanessa perguntou em relação à organização do plano, então eu vou falar um pouco sobre isso também daqui a pouco, e aí a gente vai tirando dúvida, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o meu material aqui para... Deixa eu ver onde é que é o compartilhamento aqui. Só um minuto, pessoal. Oi. Tudo bem? Oi. Já mando, só um minuto, tá? Peraí que tem uma aluna pedindo o link, eu já vou mandar para ela também. Ok. Vamos esperar agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vanessa, daí você me disse se você está vendo aí meu compartilhamento. Agora tô. Conseguiu ver? Prova de desempenho didático. Isso. Então, eu vou passando ali, vou comentando, e Vanessa e quem for entrando, que, né, pode ficar à vontade para mandar pergunta. Quem quiser, não puder estar online agora, mas estiver no WhatsApp, quiser fazer pergunta também lá no grupo, eu vou olhando ali a todo instante. Também tem uma pessoa aqui me apoiando, me dando apoio moral e técnico, e aí também vai me passando as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela prova, né, pelos encaminhamentos de educador e de professor. Assim, eu dei uma olhada no edital e vou passar as orientações que estão lá no edital. Eu não sei, até se vocês puderem me orientar, se na área do candidato eles postaram alguma coisa diferente, tá? Não, Vanessa, porque eu olhei lá no que é público para todos, né? Só tem as informações básicas. Não, não tem nada. A única coisa que foi colocado foi o resultado, né? E o cartão do candidato lá do gabarito. Só. Então, que daí eu fiquei na dúvida se eles tinham postado alguma coisa para vocês, né, pessoal, para o candidato. Então, eu vou passar as orientações que estão públicas lá para todos. Se no decorrer, né, das semanas, aí antes da banca, eles passarem alguma orientação nova, eu oriento lá no grupo, né, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, também vou fazer os auxílios lá no grupo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sempre, gente, ficar atento às datas e aos horários que são apresentados no edital. Então, agora é um momento bem importante.
Tem uma aluna tentando entrar, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu só abrir aqui para ajudar essa aluna a entrar, daí a gente já continua. Deixa eu só ajudar ela a entrar. Vou mandar para ela o link. Ver se ela consegue entrar. Então, vamos lá. Assim que ela conseguir entrar, a gente... Estão conseguindo ver aí a apresentação, Vanessa? Agora acho que ela vai conseguir entrar. Aí. Jaque conseguiu entrar. Vamos ver se ela entrou. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu comecei agora, tá, Jaque? Vou fazer as orientações para educador e para professor primeiro e depois para pedagogo. E aí vocês o tempo todo podem estar me interrompendo e perguntando, que a gente aqui é uma conversa, tá? A gente vai trocando ideia daí para vocês, né, ficarem bem tranquilos e bem preparados, tá? Então, assim, eu acabei de perguntar ali para a Vanessa, né, se tinha alguma informação adicional lá no campo do candidato, que só vocês têm acesso, mas ela me disse que não. Então, o que está posto lá na Fafipa e no site da prefeitura é o que está posto para todo mundo. Então, não vi nenhuma orientação de exemplo, material que deve ser seguido, que deve ser utilizado. Então, acredito que, né, eu fiz a minha apresentação em cima do que está posto lá já, foi posto lá até ontem. Caso tenha uma orientação nova, alguma coisa diferente durante a semana, eu faço alguma orientação daí durante a semana no grupo, tá bom? Para dar, né, para vocês ficarem bem tranquilas para poder fazer a banca. Então, fiquem atentos às datas e aos horários, né? Eles vão passar para vocês lá a data da banca de vocês, o horário. Perdendo a banca, ela é eliminatória e ela é classificatória, então cuidem com a questão de data e horário, né? Não tem cabimento a gente se preparar e daí, por um erro, um equívoco ali, a gente acaba errando data, errando horário, chegando atrasado. Então, fiquem atentas a isso. A aula que eles estão propondo para vocês, né, professores e educadores, ela deve durar até 20 minutos, tá? O que eu vou dizer para vocês, o que eu vou orientar vocês? Como eu falei inicialmente, eu já participei, acho que de umas 4 bancas, né, de concurso. E aí, o que a gente observa, eu enquanto examinadora, né, o que me incomoda, vamos dizer assim, na questão do tempo. Que o candidato tem esses 20 minutos, então são 2 coisas que nos incomodam enquanto banca. O candidato que termina muito rápido, né, tem candidatos que a aula dele durou 5 minutos. De 20 minutos, você usar, né, somente 5 minutos, demonstra despreparo do candidato, quer dizer que ele não se preparou para a banca. Ou aquele candidato que passou dos 20 minutos, também é uma falta de preparo. Tá? Então, cuidem para que vocês preparem a aula de vocês para que ela realmente fique ali naqueles, né, de 15 a 20 minutos, que seria o ideal. Que seja uma aula que dure mais ou menos isso. Então, fiquem bastante atentos. Na hora de preparar a aula de vocês, preparem pensando nesse tempo, porque ele é importante sim para a banca. Tá? Ela demonstra que o candidato está preparado ou está despreparado. Tá? Então, cuidem com essa questão do tempo. Professora, a banca... Oi, pode perguntar. Lá quando coloca tempo estimado na sequência didática lá, eu coloco 20 minutos? Não, você pode colocar que você pensou em utilizar para a tua sequência didática lá, dias mesmo. Eu pensei em fazer em uma semana, porque eu já vou falar sobre essa questão. O que vocês vão apresentar?
um plano de aula, que é né, porque ele é pontual, né, esse instrumento ele é pontual, é para uma situação específica que vocês estão usando, mas como nós trabalhamos com sequência didática e com projeto na educação infantil, o ideal é você mostrar para a banca que você sabe disso e que você está apresentando um pedaço da sua sequência didática ou do seu projeto. Então, o seu plano de aula seria um pedaço da tua sequência didática. Então, você pode até dizer para a banca, né, você vai estipular lá, né, colocou que você imagina que vai trabalhar com aquele conteúdo por uma semana, por 15 dias, que você vai apresentar uma etapa, um pedacinho da aula, da sequência didática que você desenvolveria em sala de aula. Entendi. Entenderam? Prof, você acha, prof, que seria bacana? Eu observei ali estudando para fazer a prova que a Pinhais trabalha muito com projeto, né? Na educação infantil, sim. Na educação infantil, isso. E isso, eu fiz para educadora, no meu caso, né? Aí, no caso, você acha que seria bacana eu criar um projeto para apresentar na banca? Ou você acha assim, que teria que fazer um outro plano, uma Eu outra já vou ideia? explicar Assim? para vocês, tá? O ideal é vocês mostrarem, vocês vão fazer um plano, quer dizer, vocês vão apresentar um pedaço de um projeto ou de uma sequência didática. E mostrar para a banca que vocês sabem quais são os instrumentos que Pinhais utiliza. Tá? Então, vocês vão mostrar só um pedaço da aula. Então, é legal você comentar, né? Eu faria um projeto sobre isso, e essa seria uma das atividades que eu faria com a minha turma, né? E aí a turma que vocês escolherem. Tá? A banca, gente, geralmente ela é composta por 3 profissionais da educação, podendo ser da empresa, a Fafipa pode contratar pessoas para fazer a banca, pessoas de fora, como eles podem solicitar para a Secretaria de Educação que eles encaminhem os profissionais da educação. Ultimamente, eles têm feito com o pessoal da educação. Eles chamam diretores de escola, pedagogo, professor, equipe técnica da secretaria, para compor a banca. Tá? Então, são pessoas que têm bastante experiência dentro da rede e que eles avaliam em relação a essa experiência que eles têm. Então, eles imaginam, quando a gente vai para a banca, a gente imagina assim, como se esse professor que está ali sendo avaliado, se ele teria condições de se adaptar à nossa rede, de atender a nossa necessidade. Tá? Então, pode acontecer das duas formas. Pode a Fafipa contratar pessoal, né, para fazer. Deixa eu só dar um bom dia ali para o pessoal no grupo. E eles podem contratar pessoas, como podem chamar o pessoal da secretaria, né, da própria educação, para fazer, né, para participar da banca. Eles pedem lá no edital que vocês montem um plano de aula em 3 vias, gente. Então, isso é super importante. Então, vocês vão fazer lá o seu plano de aula em 3 vias datadas e assinadas, tá? Então, cuidem com isso, não deixem faltar material, não vão sem o plano lá, tá? Então, é bem importante que vocês vão bem preparados. Então, monta o seu plano, faz as 3 vias, data e assina, tá? Sem plano de aula, o candidato não pode apresentar-se para a banca. Está lá no edital, é uma das exigências lá da banca, tá bom? E aí acompanhar no acesso ao candidato as informações que são disponibilizadas pela empresa, tá? Então, isso vocês precisam fazer durante toda a semana. Entrar sempre na área do candidato até o dia da banca, para ver se eles colocam alguma informação, se eles colocam algum modelo específico, para vocês verem se... Vou dar um bom dia para a Juju, que está entrando. Bom dia, Ju! Seja bem-vinda. Dar os parabéns para vocês que passaram, né? A gente está bem orgulhoso e contente, né? A gente sabe que foi uma prova muito difícil, né? Eu avaliando, assim, uma prova bem fora do que as bancas têm pedido e que as bancas, né? Como as bancas têm se comportado, essa prova de Pinhais foi uma prova bem complicada, assim, né? Ela não foi uma prova legal de fazer. E aí, se vocês passaram, foi porque, né, por mérito de vocês, realmente, porque vocês estudaram bastante e tiveram condições, então, de entrar. Então, vamos para a última etapa agora, que é a banca.
Bom dia, minha querida. Para a gente, então, né, ficar atento. Então, estou compartilhando com vocês aqui o material, tá? No PowerPoint. Depois eu passo lá no grupo esse material e vou passar também a proposta PPC de Pinhais e tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, para vocês poderem montar o plano de aula de vocês em cima disso, tá? Então, ficar sempre atento. O que eu passei agora? A questão do tempo, gente, eu vou reforçar, né, que a Ju entrou agora e pode ter outras pessoas ali também acompanhando, né, agora a nossa aula, ficar atento à questão do tempo. Uma das coisas que a banca observa, gente, é a questão do tempo. Então, vocês têm até 20 minutos para apresentar a aula de vocês. E aí a banca vê com receio aquele candidato que termina muito rápido, que às vezes utiliza, né, já teve candidato que usou menos de 5 minutos, isso a gente observa bastante, né, e teve candidato que passou dos 20 minutos, então tanto ficar aquém quanto além do tempo não são bem vistos pela banca, denotam, né, que o candidato não estava preparado, então fiquem muito atentos a essa questão do tempo, elaborem o plano de aula de vocês, preparem a aula de vocês, apresentem para alguém ou para, né, ou para vocês mesmos, ou gravem a apresentação de vocês, para vocês contabilizarem esse tempo aí e verem como que está a questão do tempo da apresentação de vocês, tá? Então, fiquem muito atentos quanto a essa questão do tempo, porque isso não é bem visto, né? O candidato que usa pouco tempo, aquele que usa muito, né? Vai além do tempo estipulado. Então, os critérios que eles vão avaliar de vocês, eu até separei, copiei exatamente como estava no edital ali. Ele vai avaliar a questão da consistência do conteúdo, quer dizer, você realmente olhou a proposta curricular de Pinhais, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, para poder se basear. A gente já teve candidatos, gente, que estavam completamente fora, quer dizer, ele preparou uma aula do 6º ou 9º ano, por exemplo, e foi apresentar para o ensino fundamental anos iniciais, então ele estava completamente fora, né, do que, né, e como eu falei para vocês, a banca pode ser composta por profissionais né, que a Fafipa contrata, como pode ser composta por profissionais da educação, que é o que mais tem acontecido nos últimos anos. Então, fiquem atentos, porque o profissional da educação, ele conhece, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, ele conhece né, ele conhece a sua proposta curricular de cabo a rabo, né? E aí a gente precisa demonstrar, enquanto candidato, que a gente sabe, conhece a proposta, tá? Então, cuidem com essa consistência do conteúdo. Então, a questão da adequação e da clareza, adequação e do conteúdo à faixa etária, gente, cuidem com isso. Como eu falei para vocês, né? A gente já teve professor apresentando conteúdo que era para o 7º, 8º ano, para uma turma de 5º ano. Então, isso demonstra que o candidato não estava preparado, ele não olhou a proposta curricular, né? Então, olhem a proposta curricular, vejam, escolham de acordo com o que vocês se sentem melhor, tá? Então, o que vocês têm mais experiência? Se você está pleiteando a vaga lá para educador infantil, qual a turma lá da educação infantil que você se sente mais à vontade para elaborar uma aula? Né, que você sente que a tua experiência vai agregar, tá? Então, não tentem inovar, trabalhar com algo, fazer uma aula muito diferente da tua experiência, porque isso vai acabar te atrapalhando, tá? Então, vejam a experiência que vocês têm e usem essa experiência a favor de vocês. Ah, professora, eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca dei aula na vida. O que eu faço? Vejam lá os conteúdos, vejam o que né, de acordo com as aulas que vocês fizeram lá na pedagogia ou no magistério, o que né, vai te ajudar mais, o que vai agregar mais ao seu trabalho, ao seu plano de aula, tá bom? Então, cuidem com isso. Tem que ter adequação do conteúdo à faixa etária, tem que ter os conteúdos, coerência dos conteúdos com os objetivos da aula. Eu já vou falar um pouco sobre o plano de aula. E aí a gente tem que né, ter muito cuidado na elaboração desse plano de aula. Ele vai avaliar o critério de adequação metodológica, tá? Então, o que ele vai avaliar? Os procedimentos didáticos que você usou para desenvolver o teu tema. Então, cuidem com isso. Se vocês estão levando algum recurso, dominem bem esse recurso,
tá? Para que vocês realmente saibam utilizar. Então, eu vou, né, levar uma aula de matemática, eu quero mostrar que eu sei trabalhar com material dourado, você tem que dominar bem o material dourado, todas as possibilidades de trabalho com material dourado, para poder mostrar para a banca que você realmente sabe usar aquele recurso, certo? Então, cuidem com isso. O procedimento didático, né, os recursos que vocês vão utilizar, eles têm que estar bem adequados à faixa etária. Então, eu vou trabalhar lá com a educação infantil e aí eu proponho uma atividade de copiar coisa do quadro. Então, está completamente fora da faixa etária, da proposta de Pinhais, então, né, cuidem com isso. Domínio do conteúdo também, o conteúdo em relação ao tempo estimado. Então, vai trabalhar um determinado conteúdo, mostre para a banca que você sabe dar aquele conteúdo. Tá? Então, escolham com bastante cuidado aquilo que vocês vão apresentar lá para a banca, né, a aula de vocês. E ele vai observar também o critério de expressão verbal e corporal, né? Então, a adequação da sua linguagem à faixa etária. Então, isso também a banca avalia. A questão do tom e do timbre de voz. Então, aquele professor que fala com uma voz muito baixa. A questão da adequação corporal. A questão da tua vestimenta também. Ela também demonstra que você sabe que, né, que você vai dar aula para criança, então cuidem, vai de vestido, aí vai fazer uma roda de contação de história lá e senta no chão, então tudo isso a banca vai observar de vocês. A postura corporal, a adequação da linguagem à norma culta, então cuidem, né, com a questão dos erros aí de português, e o autocontrole e segurança, tá? São alguns dos itens que a banca vai avaliar vocês. Professora, pode falar. Nessa linguagem, nada de palavras no diminutivo, certo? Cuidem, né? Claro que a gente fala, né, quando a gente vai trabalhar com a educação infantil... Porque eles são tão pequenos, né? Eles são pequenos, a gente vai falar com uma linguagem, um tom mais carinhoso, mas nunca infantilizado, né? Nunca... E assim, a gente vai falar sobre isso também. A questão de, né, o que a banca pede, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer de conta que vocês estão dando aula para a banca, que a banca, né, que são crianças, só que não esperem, gente, porque a banca não pode interagir com vocês. Então, finjam, imagine, se você, né, optar por essa postura de dar aula como se a banca fosse os seus alunos, use a imaginação, tá? Porque a banca não vai interagir com vocês. Então, não espere sorrisos da banca, não espere acenação de cabeça, não espere nenhum movimento assim afirmativo da banca e nem negativo. A banca vai ficar neutra o tempo todo, porque essa é a orientação que a banca recebe. São então ela pedras. não vai, né? Às vezes a gente não se controla quando a aula tá boa, a gente até demonstra alguma coisa, mas a gente não pode, tá? Então não pode fazer não esperem nenhuma reação da banca. E não é porque a banca, não gostou de mim, né, tá me boicotando. Não, é porque eles têm orientação para não fazer não demonstrar nada. Tá? Nem aprovação e nem reprovação, ok? Então, se vocês podem optar em fingir que a banca são seus alunos e você vai dar aula como se estivesse dando aula para os seus alunos, ou você pode apresentar para a banca explicando como seria a sua aula. Tá? Então, são duas possibilidades. Vocês é que definem o que vocês se sentem melhor fazendo. Tá? Ou dar aula para a banca fingindo que eles são crianças, ou vocês apresentam a aula de vocês para a banca explicando como que ela seria. Tá? Vocês que escolhem o que vocês se sentem mais à vontade para fazer. Então, lá, né? Para a prova de desempenho didático, o município de Pinhais vai disponibilizar os seguintes materiais: só quadro, giz branco ou canetão para quadro branco e apagador. Tá? É só isso que a banca exige que vai disponibilizar lá para vocês. E aí vocês podem usar outros recursos, outros materiais que vocês vão trazer, tá? O uso, gente, de materiais manipuláveis e de apoio pedagógico são sempre muito bem vistos pela banca, tá? Então, podem levar, sim, devem, né? As bancas gostam bastante dos recursos, porque Pinhais tem essa proposta realmente de ter uma aula mais ativa, né, que as crianças participem mais, que sejam aulas mais atrativas. Então, usem, né, os recursos da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, só aquilo que a gente colocou lá inicialmente, porque vocês estarão sendo avaliados. Então, usem recursos que vocês dominam,
tá? Que vocês realmente têm segurança para usar e para apresentar para a banca, tá? Não vão usar recurso lá novo, vou trazer tem uma, como é que é o nome da reta? É um material que a gente usa em matemática lá, que tem que saber usar, né? Que usa lá como Fundamental 1. Então, tudo que a gente, acho que eu não lembro o nome do material, a hora que eu lembrar eu passo para vocês. Mas, né, tudo que vocês forem utilizar, tenham domínio, né? Não queiram aprender a usá-la na hora para apresentar para a banca, tá? Mas levem materiais de apoio que são super bem vistos. Cuidem com o tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, procurem usar o tempo da melhor forma possível. Vocês têm até 20 minutos para apresentar para a banca. Então, cuidem para usar esse tempo da melhor forma possível, tá? Para não ficar aquém nem além do tempo, porque a gente a banca vê isso como despreparo, né? A gente já teve candidatos que, né, apresentaram a aula em 3 minutos. E aí, como que o candidato, né, que passando no concurso, né, sendo aprovado, o que ele vai fazer com as crianças no resto do tempo? Né? Nesse sentido que a banca vê. Então, a aula do professor, né, ela tem que ser uma aula bem planejada, né, quando ele for assumir, né, a sala de aula, ela tem que ser tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, tem que ser uma aula bem planejada, porque a criança não pode ficar com tempo ocioso, principalmente na educação infantil, que são 8 horas de tempo da criança dentro do CMEI, e no ensino fundamental, vocês também podem trabalhar em escolas de tempo integral, que as crianças também ficam 8 horas dentro da escola. Então, o professor tem que demonstrar esse preparo, né, de lidar com o tempo ali no planejamento, tá bom? Planejem a aula de vocês agora nessa próxima semana com bastante cuidado, gente. Se vocês quiserem me mandar, né, podem me mandar no grupo ou mandar no meu WhatsApp pessoal ali, no privado. Professora, eu montei essa aula, estou com essa ideia, o que você acha? Podem mandar, né? Eu vou colaborar o que eu puder, né? Fazer dentro da minha experiência. Prof. Pode falar, Vanessa. Essa questão do horário da educação infantil, como é que funciona no ICMEIs? As crianças são 7 horas integral, né? 8 horas, 4 de manhã e 4 à tarde. Ele é de que horário a que horário? Ele fica... O CMEI, ele tem das 7 da manhã às 6 da tarde. Acho que a Ju trabalha em CMEI, né, Ju? Pode me corrigir se eu tiver equivocada. Então, isso, ele não tem turma. Às 18. Então, ele não tem turma nem de manhã e nem de tarde, é uma coisa só. Isso, você fica com a mesma turma o dia todo ali, as turmas são compostas por mais de um professor por sala, às vezes são 2 educadores e um estagiário, né, sempre tem mais de uma pessoa na sala. Entendi. O professor cumpre, né, o educador pode cumprir o horário das 7, ele tem que cumprir 8 horas de trabalho, tá? São 8 horas de trabalho, então se ele entra mais cedo, ele sai mais cedo, se ele entra mais tarde, ele sai mais tarde. Entendi. Aí ele tem que cumprir 8 horas, daí cada CMEI organiza, né, o horário de acordo com o combinado lá com a diretora, né, e com a equipe pedagógica. Tá. Tá bom? Então, vamos lá. Não interajam com a banca e nem esperem a aprovação da banca, tá? Eles são orientados a não expressar nenhuma reação ao candidato, então não fiquem se sentindo perseguidos, né? Ou, né, às vezes o candidato, a gente, né, acha que a gente está boicotando eles, que a gente está de má vontade, mas na verdade não, né? Nossa orientação, quando a gente é da banca, é não expressar nenhuma reação à aula do candidato, é realmente assistir a aula do candidato e avaliar, tá? Avaliar dentro daqueles critérios que eu passei ali para vocês, tá? Então, se vocês optarem em apresentar para a banca como se a banca fosse seus alunos, use a imaginação. Finja que os alunos estão receptivos, finja que, né, você vai, né, criar uma situação hipotética ali, uma situação ficcional. Agora, se você optar por apresentar a sua aula, a mesma coisa, apresente a sua aula, demonstre que você entende do que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo, e só, tá? Não espere nenhuma reação, nem de aprovação e nem de reprovação da banca, porque a banca não vai fazer isso, tá bom?
A proposta, né, lá do edital é um plano de aula, né? Por quê? Porque ele é uma situação pontual. Lembra que eu falei lá na aula? A gente tem 3 instrumentos de avaliação, que é o plano de aula, né, a sequência didática e o projeto. E aí a gente pode, né, dentro dessa proposta de avaliação da banca, né, a gente está apresentando um plano de aula porque realmente é uma situação pontual. Porém, vocês sabem que Pinhais utiliza projeto para educação infantil e sequência didática para o ensino fundamental. Então, demonstrem, né, para a banca que vocês sabem disso, que vocês estão realmente preparados para atuar em Pinhais. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão montar o plano de aula de vocês, montem uma sequência didática separada ou um projeto separado. E aí o plano de aula de vocês vai ser um pedaço dessa sequência, um pedaço desse projeto que vocês vão apresentar, tá? Então, o plano de aula de vocês vai ser um pedacinho da sequência didática. Então, você vai ter lá o conteúdo, já vou mostrar para vocês o que precisa ter lá o plano de aula, vai ter lá o conteúdo, tudo de acordo com a proposta pedagógica, e aí vocês vão pegar lá no encaminhamento metodológico de vocês, o passo a passo da aula, uma aula do que vocês fariam, né, dentro de uma sequência didática. Então, vou dar um exemplo para vocês, vou falar do fundamental, que é a minha experiência, tá? Por exemplo, eu montei uma sequência didática de receitas, tá? Eu quero trabalhar com o gênero textual receita, e aí eu montei lá para o primeiro ano, o gênero, né, uma sequência didática de receita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, trabalhar com a história, o sanduíche da Maricota, é uma das etapas, um pedacinho da minha aula é trabalhar com a literatura Sanduíche da Maricota. Tá? Então, eu posso apresentar esse pedacinho para a banca, falando para a banca que é parte de uma sequência didática maior e que é essa atividade que foi escolhida, então, para apresentar o plano de aula? Pode. Tá? Do projeto, a mesma coisa. Eu vou trabalhar com o projeto Animais de Jardim, por exemplo. E aí, dentro do meu projeto, né, Animais de Jardim, eu levo uma das etapas desse projeto. Uma das atividades que eu considerei mais legais, mais interessantes, eu levo para a banca para apresentar para a banca. Certo? Então, a PPC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de Pinhais é a base lá para vocês retirarem os conteúdos de lá. Tá? Então, eu vou disponibilizar daqui a pouco para vocês lá no grupo, para quem ainda não tem, as 2 propostas, tá? Para que vocês possam retirar os conteúdos de lá, tá? Então, olhem lá, você vai pleitear a vaga para educador infantil, tem que tirar os conteúdos, né, o que você vai trabalhar dentro dos eixos lá da educação infantil, tá? E do ensino fundamental a mesma coisa. Olhem lá qual é o conteúdo que vocês vão trabalhar, de acordo com a turma, né, o primeiro, segundo, terceiro, ou quarto, ou quinto ano, para que vocês possam realmente, né, tirar a informação e montar a aula de vocês de acordo com a proposta de Pinhais. Cuidem com a faixa etária, tá? Observem a faixa etária e apresentem uma etapa da sequência didática ou do projeto. Então, o que vocês vão levar para a banca? Uma das etapas da sequência didática ou do projeto, uma das aulas que você planejou lá no teu encaminhamento metodológico da sequência didática ou do projeto para que a banca aprecie. Tá? Vocês vão explicar brevemente para a banca que atividade proposta compõe uma sequência, um projeto. Então, não precisa ficar falando, uma sequência de... Não, fala rapidamente. A hora que você inicia lá para a banca, você já fala, olha, essa aqui é eu escolhi uma das atividades de uma sequência didática, se for para professor, ou é uma das etapas do meu projeto para educação infantil, para educador infantil. Tá? Só fala brevemente para você situar a banca que você sabe que são os dois, né, instrumentos de planejamento que Pinhais utiliza. Cuidem, gente, atenção, conteúdos fora da faixa etária, atividades que já são conhecidas. Então, olha só, gente, o que acontece lá na banca? A gente tem muitas atividades que são, tipo, parece que se não der essa aula, não é professor. Por exemplo, mapeamento do corpo. O que tem de candidato que leva essa atividade, gente, o que acontece? Já é uma atividade super manjada, sabe? Pouco criativa, né? Todo mundo já fez. Então, a banca fica assim, sabe? Tipo, né?
não vê com bons olhos quando o candidato, por exemplo, atividades com saúde dental. Daí o candidato leva lá uma marcada dentária, leva uma escova de dente, acabam sendo atividades já muito manjadas, tá? Então, quando forem montar a aula de vocês, procurem levar, não precisa assim, isso é alguma coisa de outro mundo, tá? Mas procurem levar coisas inovadoras, coisas diferentes, coisas que sejam atrativas, que não sejam manjadas, né? Porque a banca já está cansada de ver mapeamento do corpo. Então, parece que toda banca, pelo menos 10 dos candidatos lá, utilizam mapeamento do corpo ou atividade com saúde bucal. Então, cuidem com isso, tá? Com essa repetição. Parece que não tem outra atividade. Parece que para ser professor tem que fazer mapeamento do corpo. É mais ou menos isso que a gente comenta lá entre a banca. Então, cuidem com isso. Tá? Levem atividades diferenciadas, que vocês, né, tenham feito. Às vezes você fez uma atividade, você já tem uma experiência, ou no estágio, ou no trabalho mesmo, que foi legal, que foi bacana, que foi diferente, que foi atrativa para as crianças. Então, levem o que vocês têm segurança para fazer, mas procurem realmente trazer coisas inovadoras, tá? Para que realmente a banca veja, né, aquele candidato como alguém que vai agregar, né, a rede municipal, tá? Então, cuidem com essas atividades já manjadas, tá? Levem atividades diferentes e demonstrem domínio do conteúdo, né, dos recursos que vocês forem utilizar. Como eu falei para vocês, o uso de recursos, gente, se bem que é assim, gente, um bom professor, às vezes ele pode até montar sua aula e fazer sua aula só com giz e quadro, e ele encanta ao dar a aula e a banca percebe isso, tá? Então, não é que é obrigatório trazer um recurso, mas a gente entende em Pinhais a importância de utilizar recursos diferenciados, porque a gente tem já um conhecimento de que os recursos, né, os materiais manipuláveis, eles são muito importantes, né, para o aprendizado das crianças, né? Elas ajudam a criança a construir o seu conhecimento. Então, utilizar recursos é bem importante. Não precisa ser nada miraculoso, tá, gente? Mas recursos que vocês realmente dominem a utilização. Aulas, né, que usam o quadro e o giz, quando bem planejadas, também agradam a banca. Tá? Então, não fiquem preocupados com isso. Ao escolher, gente, a utilização do quadro, então eu coloquei ali na sequência, né? Cuidem, gente, se vocês tiverem alguma atividade, alguma coisa que vocês queiram utilizar o quadro, demonstrem o quê, gente? Principalmente para o ensino fundamental, porque a educação infantil usa muito pouco quadro, tá? Demonstrem que vocês sabem organizar o espaço do quadro. Então, não façam, gente, a loucura de chegar lá já escrevendo no quadro em qualquer, porque o quadro é grande. E aí, o que o professor, a gente, né, organiza? A gente organiza o quadro em espaços para a criança poder organizar e entender que o quadro é o caderno do professor. Então, a gente tem que passar essa ideia para a banca, que a gente sabe organizar, principalmente se a gente monta uma aula para turmas de alfabetização, tá? Organizem o quadro, mostrem para a banca que você sabe organizar o quadro, que a sua letra é legível. E atenção, gente, se vocês prepararem uma aula para primeiro e segundo ano, que são as turmas de alfabetização, gente, vocês têm que usar a letra bastão, tá? Que é a letra caixa alta. E aí a letra cursiva pode ser usada desde que o professor tenha uma letra legível. Isso também é avaliado pela banca. Tá? Aquelas garranchos lá que a gente imagina como é que a criança vai entender a letra do professor, né? Então, isso tudo é observado. Aqueles vícios de escrita, quando o professor mistura letra cursiva com letra de script, isso são vícios na escrita que não podem acontecer para o ensino fundamental, anos iniciais. Tá? Então, cuidem na utilização, se vai utilizar o quadro, se planeje, organize, né? Veja como que você vai mostrar para a banca que você sabe usar o quadro, ok? Cuidem com a postura durante a apresentação, gente. A banca compreende o nervosismo do candidato. Quando a gente está lá, isso não é levado em consideração, tá? Quando a gente está lá, a gente sabe, enquanto banca, que o candidato está muito nervoso. E isso não é levado em conta na avaliação. Tá? Então, não se preocupem com isso. A gente entende que é uma situação atípica e que o professor está ali numa situação de avaliação.
Então, a banca não vai levar em consideração o nervosismo em relação, né, à apresentação lá, tá bom? Então, não se preocupem com isso. O que ele vai observar? A sua postura, né, corporal, a sua postura vocal, se você sabe se posicionar em relação à sua voz, se você sabe usar a sua voz, principalmente no ensino fundamental, né, apresentando lá, para a educação infantil também, se você usa aquela voz infantilizada, cuidem com isso, por mais que você faça planeje, né, uma aula para crianças ali do maternal ou do berçário, cuidar com essa voz, né, com essa questão do tom de voz, para que ele seja um tom de voz amoroso, né, e receptivo para as crianças, mas não infantilizado, porque as crianças estão dentro do CMEI para aprender, e elas vão aprender a desenvolver a fala. E aí a gente não pode ficar, né, com o professor falando infantilizado com as crianças. Por quê? Porque elas vão aprender a falar errado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ter um tom de voz amoroso, né, mas que seja um tom de voz, né, de quem está ensinando aquela criança. Então, cuidem, porque a banca observa tudo isso. Falem, gente, de forma clara e com tom audível para todos, tá? Então, a banca também vai observar isso. A gente já teve candidato falando muito baixo, candidato com uma voz estridente. Imagine, né, um candidato ali pleiteando uma vaga para educação infantil, falando ardido, falando alto, que chegava a doer o ouvido da gente. Então, cuidem com isso. Gravem, como eu falei para vocês, apresentem a aula de vocês para alguém durante a semana, ou gravem a aula de vocês para vocês se corrigirem, para vocês observarem o que precisa melhorar ali, tá? Ai, peraí que eu acho que eu tô sem bateria. Vai acabar minha bateria, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Ver se vai ligar. Não. Aí, agora deu certo, não vamos cair. Eu coloquei ali para vocês um modelo possível de plano de aula, tá? Por que modelo possível? Porque a banca não disponibilizou um modelo, e aí vocês precisam ter uma base, né? Principalmente quem nunca montou ali, quem nunca atuou na educação. Então, eu coloquei ali um modelo, que é o modelo básico para plano de aula, para sequência didática e para projeto, que vocês podem estar usando. Caso a banca coloque alguma informação adicional ali durante a semana, aí vocês fazem de acordo com o que a banca for pedindo, tá? Se ela não solicitar, não disponibilizar nenhum modelo, vocês podem utilizar esse que eu estou postando ali para vocês, sem nenhum problema, com segurança, tá? Que esse é o modelo básico, inclusive ele está lá na proposta pedagógica lá de Pinhais, no ensino fundamental, com esse modelo aqui. Então, o que ele deve conter, tá? Conteúdo, tá? Isso para educação infantil e para professor também, tá? Vai ter que ter o conteúdo, os objetivos, tá? Eu acho que é interessante colocar também a turma que vocês estão, até vou colocar aqui, tá? A turma, porque a banca não vai saber se vocês não colocarem ali, tá? A turma ou a faixa etária que vocês estão planejando a aula ali. Certo? Então, coloquem ali a informação, né, depois dos objetivos, qual a turma ou a faixa etária que vocês vão dar a aula. No caso do fundamental, do 1º ao 5º ano, e do infantil, do berçário até o infantil 5, que faz parte da educação infantil. Lembrando que as crianças de 4 e 5 anos, a gente chama em Pinhais de infantil 4, as de 4 anos, e infantil 5, as de 5 anos, tá? O tempo estimado, gente, vocês podem colocar no plano de vocês que o tempo estimado é de acordo com a sequência didática ou com o projeto. Então, você pode colocar ali que o tempo estimado para aquela aula seria, né, de 15 dias, seria de uma semana, seria de um mês, né? Se for um projeto, ela tem um tempo maior. Então, vocês podem colocar essa informação lá, tá? Não tem problema.
os materiais, gente, vocês vão descrever ali os materiais que vocês utilizariam, tá? Para fazer aquela aula. E aí o desenvolvimento e encaminhamento metodológico é o passo a passo da aula. E aí vocês vão apresentar para a banca uma etapa dessa aula que vocês pensaram em desenvolver. Inclusive, nesse desenvolvimento e encaminhamento metodológico, você não precisa colocar todas, por exemplo, numa sequência didática, a gente colocaria todas as etapas, todas as aulas ali. Para o plano de aula de vocês, não, vocês vão colocar só uma das etapas que você desenvolveria, que é a que você vai apresentar para a banca. Então, não precisa descrever ali, gente, por exemplo, uma sequência didática tem lá 5 etapas, 10 etapas, depende da tua sequência didática. Você vai colocar as 10 etapas no teu plano de aula? Não. Você só vai colocar aquela etapa que foi a aula que você escolheu para apresentar para a banca. E aí você vai descrever ali, nesse desenvolvimento, no encaminhamento metodológico, como que vocês pensaram nessa aula e aí para poder explicar para a banca, tá? E aí não esqueçam de colocar também como que vocês avaliariam isso. Qual instrumento vocês utilizariam para avaliar essa aula de vocês, tá? Então, lembrando, gente, que a avaliação não é só colocar ali aquele verbo lá, reconhece, não sei o quê. Não, isso não é avaliação, tá? O que é avaliação é o instrumento que eu estou usando para avaliar se a criança deu conta daquele objetivo. Então, o que tem que constar lá? Por exemplo, o meu objetivo é que a criança produzir textos de recado, textos de recado ou de aviso. Tá? Então, meu objetivo era que a criança reconhecesse as características dos textos de recado e aviso, por exemplo. O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a partir de uma produção de texto. Então, eu vou avaliar por meio de uma produção de texto se a criança reconhece as características desse gênero textual. Certo? Então, lá na avaliação, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, coloquem o instrumento que vocês utilizariam para avaliar se a criança deu conta daquele objetivo. Pessoal, vamos para o pedagogo agora. Tem alguma dúvida para educador e para professor? Alguém ficou com alguma dúvida? Ali no instrumento, professora, eu posso colocar também a participação, né? Que eu observo a interação e a criança que participa. O teu objetivo, isso. O desenvolvimento dela, né? Se ela isso. O legal é colocar assim, porque como que... quando a gente coloca assim a participação da criança, a gente tem que ter um instrumento que avalie isso. Qual instrumento que eu posso usar para avaliar a participação da criança? Eu vou fazer um diário da aula, um diário de bordo, eu posso fazer, né, se for no caso dos maiores, um diário de bordo, eu posso fazer um anedotário no caso dos pequenininhos, e aí eu vou observando e registrando. Então, qual instrumento que eu utilizo para avaliar esse objetivo que eu propus lá? Entendi. Que mais, meninas? De professor e educador, esclareci. Então, eu fico, gente, à disposição de vocês, para vocês, se vocês quiserem, é claro, me mandar durante a semana o plano para eu dar uma olhada, para eu fazer uma orientação, podem mandar, que eu fico, né, à disposição de vocês. Vou até colocar meu e-mail aqui. Tem umas perguntas ali, já vou dar uma olhada. Vou colocar meu e-mail aqui para vocês, se vocês quiserem mandar por e-mail também, sintam-se à vontade, que eu respondo durante a semana e já encaminho para vocês. Tá? Para o infantil, professora, pode colocar conteúdo secundário? Para a educação infantil? Isso. Pode. Pode ter um eixo principal ali, né? E dentro desse eixo eu posso trabalhar. Eu posso fazer uma relação com outros eixos também. Multidisciplinar. Isso. No fundamental também, tá? Vocês podem colocar objetivos lá, por exemplo, a banca ela não observa assim, colocou 500 objetivos para 15 minutos de aula. Ela observa isso? Era isso, só responder ali já... Pois é, plano de aula. Já que está perguntando ali se
para a educação infantil tem um específico. Não, vocês, como a Branca pediu um plano de aula, então vocês podem usar aquele roteiro que eu coloquei ali. Porque o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer o projeto, vocês vão fazer o plano de aula, tá? Claro que vocês podem tirar o plano de aula de vocês do projeto, pensando em algo maior, mas não, o modelo é aquele ali mesmo, se a banca não disponibilizar nenhum outro. Vanessa, você refaz a pergunta, por favor? Lá em objetivos, como eu trabalhei o conteúdo principal, né, atrelado à área do conhecimento, eu vou trabalhar um conteúdo paralelo, né, um conteúdo extra. E lá nos objetivos, eu preciso colocar ele também, esse conteúdo extra, e a questão se a banca observa a quantidade, por exemplo, ela colocou aqui 10 itens para ser alcançado como objetivos, porém deu 15 minutos de aula. Eles fazem essa observação? Ou eles só veem se eu realmente... Por isso vocês cuidem, tá? Não coloquem muitos objetivos, porque a gente vai observar na banca se o teu desenvolvimento, a atividade que você está propondo, que está mostrando para a banca, tem relação com aquele objetivo. Se você não fugiu daquele objetivo, se não ficou faltando coisas, tá? Então, na hora de montar o teu plano ali de aula, coloque um conteúdo, você pode até relacionar, mas não coloque muita coisa lá. Por exemplo, eu consigo fazer interdisciplinar de receita, por exemplo. Eu consigo fazer interdisciplinaridade com língua portuguesa, matemática, às vezes história, às vezes geografia, e às vezes até ciências. Eu vou colocar 5 conteúdos lá, 5 objetivos, não cabe nesse momento. Entendi. Tá? Eu vou colocar lá, por exemplo, eu vou trabalhar receita, vou criar lá um plano de aula de receita, porque eu tenho uma sequência didática de receita e vai ficar bem legal. Então, eu coloco lá só a língua portuguesa e, no máximo, matemática. Entendi. Tá? E aí eu faço a relação, e daí tem que explicar para a banca, lá na atividade que eu vou propor, tem que mostrar a língua portuguesa da receita e a matemática da receita, porque eu estou mostrando isso para a banca no meu plano. Então, o que for posto lá no plano, a banca vai observar se você está apresentando mesmo. E lá no planejamento, eu entro direto, assim, sequência didática, ou eu posso pôr um cabeçalho, fazendo de conta, Centro Municipal de Educação Infantil, Marcelino Champagnat, aí, sequência didática, você pode explicar brevemente para... Não, no teu plano você vai apresentar uma atividade. Tá? O teu plano você vai mostrar para a banca, por causa do teu tempo, você só tem tempo de mostrar uma atividade que você faria para dar conta daquele conteúdo, daquele objetivo. Entendi. Tá? Então, como eu dei o exemplo para vocês, eu quero trabalhar que a criança compreenda o gênero receita e que a criança identifique as medidas utilizadas em receita. Então, português e matemática. Então, a minha atividade vai ser com o livro do Sanduíche da Maricota, eu vou fazer a leitura, então eu vou apresentar isso para a banca. A leitura do livro, qual atividade eu faria com esse livro, com essa literatura, e como que eu trabalharia as medidas, né, junto com essa literatura, se for possível fazer ali o casamento. Para mostrar para a banca o que eu propus ali no meu plano, como que eu vou colocar ele em prática. Ok. Ok? Obrigada, então, senhora. Só cuidem para não colocar muita. Você pode até explicar para a banca, eu iniciaria a aula com as boas-vindas, com a rotina das crianças, mas isso tudo muito breve, tá? Porque a banca está avaliando o teu plano. Ela não está avaliando como que vai ser o seu dia a dia, lá, o seu cotidiano com a criança. Tá? Ela está avaliando como que você sairia dando aquela aula que você propôs. Beleza? Para quem vai fazer para pedagogo, então, pessoal, o pedagogo ele precisa apresentar um plano de ação, tá? Então, diferente do professor e do educador, ele apresenta um plano de ação. Esse plano de ação, ele é acerca de um problema ou de uma situação pedagógica que envolva educação infantil e ensino fundamental. Aí isso está posto lá no edital. Então, vocês vão pensar numa situação pedagógica ou num problema, né, que as escolas e os CMEs tenham, e que possa realmente ser motivador ali para criar um plano de ação para o pedagogo. Também o tempo de apresentação é de 20 minutos, até 20 minutos. Também cuidem, porque às vezes no plano de ação é mais fácil ainda a gente ficar aquém do tempo, né? O pedagogo apresentar ali rapidamente e ficar muito fora do tempo. Então, cuidem com isso. Vocês também precisam apresentar 3 vias do plano, assinadas e datadas.
Tá? Então, eu coloquei alguns temas ali possíveis, né, que vocês podem estar abordando lá como pedagogos, tá? Que são problemáticas comuns dentro de escolas e CMEs. A questão da avaliação, gente, a gente sempre tem, a avaliação tem dimensões, né, importantes dentro das unidades, então a gente sempre tem ali um bom motivador ali para criar um plano de ação, tá? Questões relacionadas à avaliação. Tanto as avaliações internas quanto as avaliações externas, tá? As avaliações institucionais também. Então, todos os âmbitos ali, as dimensões da avaliação, a avaliação formativa, a formação burocrática, a questão da nota, a questão da reprovação, tudo isso pode ser um motivador ali para vocês criarem um plano de ação, tá? Planejamento também ainda é possível, né? Você criar ali um plano de ação trabalhando com algumas situações relacionadas a planejamento, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Lembrando, gente, que o pedagogo, ele é o professor dos professores. Ele é aquele profissional responsável por toda a orientação, acompanhamento, né, dos professores, da parte pedagógica, não só da parte pedagógica, mas também das questões ali com as famílias e das questões com os alunos, tá? Então, tanto dentro da questão pedagógica mesmo, do encaminhamento com o professor, quanto da questão com as famílias e com as crianças, vocês podem estar encontrando ali uma temática para montar um plano de ação, tá? A relação com as famílias, atendimento às defasagens, gente, das crianças, essa é uma temática bem interessante e atual, tá? Que vocês podem abordar, quem vai ser pedagogo aí, vai pleitear uma vaga para pedagogo, trabalhar como que, né, quais ações, né, seriam possíveis para trabalhar, para atender a questão das defasagens das crianças, né, no pós-pandemia. Então, também é uma temática interessante e que, né, a banca com certeza vai ver com bons olhos. A questão da frequência escolar também, né, a questão da evasão, a questão das faltas, né, também é uma temática que o pedagogo pode abordar no seu trabalho. Eu também postei ali para o pedagogo um modelo possível de plano de ação, tá? Então, no caso da banca não disponibilizar um modelo para vocês, vocês podem usar esse modelo que eu disponibilizei ali, e aí vocês vêm, né, e vão colocando ali. Então, o que o plano de ação precisa ter, tá? A dimensão. Então, qual dimensão que o pedagogo vai abordar no seu plano de ação? Ele pode abordar a gestão democrática, ele pode abordar a avaliação, ele pode abordar a prática pedagógica, a questão do acesso, permanência e sucesso, ambiente educativo e a formação dos profissionais da escola. Então, são essas dimensões, uma dessas que o pedagogo pode abordar ali, pode colocar no seu plano de ação. Quais são os problemas e os desafios relacionados a essa dimensão que o pedagogo vai apresentar, fazendo uma análise da realidade, tá? Então, lembrando que vocês estão pleiteando uma vaga para uma rede pública, né? Quais são as demandas, né, da realidade pública, das escolas públicas, né, das escolas e CMEs, né, públicos. Então, né, pensem lá quais são as realidades, né, que as escolas e os CMEs têm enfrentado. Nas ações, né, como que vai resolver esse problema? Então, você pontuou lá dentro da dimensão da avaliação um problema, né, relacionado à avaliação, quais são as ações que você vai usar para resolver esse problema da avaliação, quais os recursos que você utilizaria para resolver isso, qual o cronograma, qual vai ser a previsão de tempo, vai ser um trimestre, vai ser um bimestre, vai ser um semestre, vai ser o ano todo, né? Quem estará envolvido? Na avaliação vai ser o pedagogo e os professores, né? Ou o pedagogo e as crianças, e a comunidade, enfim, tá? As metas, né? E as metas a gente colocar de forma quantificada, né? O que você quer, o que você espera alcançar, né? Em termos de quantidade mesmo, de resultado. E os resultados esperados, né? Como é que você vai avaliar se essa ação foi realizada, tá? Então, é mais ou menos isso que o pedagogo ali precisa apresentar dentro do seu plano de ação. Ok, pessoal?
Alguma dúvida em relação a pedagogo, a professor? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Questão do relógio, para despertar no relógio de pulso horário. Não faça, Jaque. Não faça. Fica chato e a banca acaba se assustando, assim, e não é legal. Não faça, tá? Não levem relógio, nem marquem o tempo ali. Eu até acredito que não possa levar, não lembro se os candidatos levavam relógio, celular, acho que eles não podem levar. Então, façam assim, montem a aula, gravem ela já e observem a quantidade de tempo que você está usando para apresentar essa aula, tá? E aí vocês, né, treinando isso e gravando as aulas de vocês, vocês vão saber mais ou menos como que vocês vão apresentar, tá? Em relação ao nervosismo, gente, ele é comum, tá? Não tem nada de errado, né? É uma situação avaliativa, a gente está sendo avaliado ali por uma banca, muitas vezes por pessoas que a gente nunca viu na vida, então não é uma situação simples mesmo, então vai ter nervosismo. O que eu indico para vocês, né? Respiração, respirar, fazer treinos, né? Tem vários treinos de respiração que podem ajudar vocês aí com o nervosismo. Tomem bastante água ali, né? Durante o processo, né? Para se acalmar. E entendam que é uma situação mesmo, a banca entende o nervosismo do candidato. Eu já tive na minha banca pessoas que choraram, né, durante a aula, e não tem problema, a banca tem a gente sabe, entende essa situação de avaliação, e a gente espera o candidato se acalmar, e para ele reiniciar a aula, tá? Então, nesse sentido, fiquem tranquilos de que a banca entende o nervosismo de vocês, tá? O que a banca vai avaliar realmente é o preparo de vocês. A aula de vocês foi bem elaborada, vocês sabem o que vocês estão fazendo, tá? É isso que a banca vai avaliar. Tá? Não vai avaliar se o candidato. A gente sabe que o professor, quando vai dar aula, ele não vai ficar nervoso daquele jeito, né? Porque muitos já têm experiência e tudo. Né? Então, a gente entende que é uma situação atípica, né? A avaliação de banca é uma situação atípica, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Pois bem. Ju, não te ouvi. Oi. Pode falar, Ju. Ou escreve, se você achar melhor. Ainda não dá para te ouvir, Ju. Oi. Oi, Ju. Seguinte, Su. Peraí que eu tô com meta. Eu tenho um pouco de receio com a meta, porque, por exemplo, assim, quando a gente fala de formação em serviço, eu tenho a segurança de que eu consigo atingir 100% dos profissionais. Então, eu acredito que eu posso colocar esse 100% quando eu falo de formação em serviço, porque eu tenho ali o controle daquela equipe, de quem eu vou direcionar a formação. Mas se eu fizer um plano para a comunidade é algo que a gente não consegue atingir 100%. Tem uma média de meta que seria interessante colocar, porque assim, 100% eu não vou poder colocar. 80, 70, se eu colocar menos que isso, a banca pode ver como algo que não é muito bem, não é legal, não é bem visto. Pode entender como algo utópico, sabe? Se você colocar lá, eu quero atingir 100% da minha comunidade. Né? Dá a impressão porque depende de cada comunidade. E a banca entende que você ainda não está na rede, então você ainda não conhece bem a realidade. Né? Então, o que vocês podem colocar lá na meta quando se relaciona, se for referente à comunidade? Podem colocar metas assim, ampliar em 10% a participação da comunidade de acordo com o que já existe. Então, 10%, por exemplo, se a comunidade já participa, já tem 60% da comunidade, daquele CMEI, daquela escola participando, se eu colocar lá 10%, quer dizer que eu vou ampliar para 70%. Então, é algo que pode acontecer, tá? Então, se eu não conheço bem a realidade e eu quero, né, ampliar, né, eu coloco lá a meta 10%, eu quero ampliar em 20% a participação, porque daí parece realista.
Aí eu vou primeiro conhecer a minha realidade, saber quanto tenho de participação, porque nenhuma comunidade tem 100% de participação. E a gente da banca sabe disso, né? Então, a gente pode colocar ela, estipular, né, 10%, 20% quando se refere à comunidade. Há situações que vocês ainda não têm tanta clareza se elas são assim ou não. Se eu colocar lá 100% de participação da comunidade, é utópico, e a banca vai perceber isso. Pô, ela não sabe da realidade, né? Porque como que você vai conseguir todos os pais participando de alguma coisa? Entendeu, Ju? Entendi. E em relação aos recursos, seria interessante, eu posso levar cartazes com o meu plano de forma resumida, descrito, para, num momento ali de insegurança, não ter que olhar no documento, no plano, por exemplo, levar e colar ali naquele quadro, para que eu não tenha que me remeter ali àquele documento, e quando a gente coloca no quadro, a gente visualiza e vai conversando com a banca, interagindo em relação ao plano. É interessante, você acha que é interessante levar dessa forma, cartazes? Pode sim. Do plano? Pode sim, tá? Tem, acho que, recursos tecnológicos que a banca acho que não aceita, tá? Pelo menos eu participei de várias bancas que não podia levar data show, computador, tá? Então, era recursos físicos mesmo, não podia levar nada tecnológico. Tá? Então, se você levar um cartaz com o teu plano só para te dar uma segurança e para você não se perder ali, pode sim, não tem nenhum problema. Ah, legal, era isso. Tá? Obrigada. Mais alguma coisa? Pessoal, então acho que a gente finaliza, se ninguém tem mais dúvidas. Eu vou disponibilizar essa gravação, então, lá no nosso grupo, para as colegas que não puderam assistir. Eu fico, então, à disposição, né? Eu e o curso Excelsior, né? A gente fica à disposição de vocês durante a semana para fazer orientação, para dar uma luz aí no plano de vocês, tá? Tanto o plano de ação do pedagogo, quanto o plano de aula do professor e do educador. E aí contem conosco para tudo, como a gente falou, a gente é do começo até o fim, do lado, né, ao lado de vocês, para que vocês realmente alcancem êxito lá e sejam convocados, sejam os nossos colegas de trabalho aí na rede de Pinhais. Tá bom? Ok, Suzy, obrigada. Bom final de semana. Obrigada pela participação de vocês e um super abraço e ótima prova para vocês, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau. Até.